Ok, vou começar aqui pela F, tá? E depois vou fazer aquelas lá de baixo. Ok, aqui para a linha F. O que é que se pretende? Para a linha F, pretende-se criar uma matriz de identidade de tamanho N. Para o pessoal diz é que nunca viu matrizes, nem sabe o que é uma matriz de identidade, a nível de álgebra. Isto vai ser um bocado chinês. Mas a ideia é, eu quero criar uma matriz. Normalmente uma matriz de identidade é uma matriz quadrada. Tenho que garantir que é uma matriz quadrada, ou seja, que o número de linhas corresponde ao número de colunas. E por isso aqui um exemplo de uma matriz de identidade de 3x3, ou com tamanho 3, seria isto. Ou seja, em álgebra, esta matriz de identidade é uma matriz característica para algumas operações em álgebra, depois vocês vão ver. E esta diagonal que vocês veem aqui com o zoom chama-se diagonal principal. Ou seja, a matriz de identidade é caracterizada por isso, ou seja, toda a matriz é formada por zeros, mas na sua diagonal principal só pode ter uns. Okay? Por isso, nesta primeira linha F, pretende-se criar uma matriz identidade com uma dimensão que lhe vamos passar. E para isso vamos começar por fazer o tal static. Neste caso eu quero devolver uma matriz. Aqui se quisesse devolver um int, punhamos só isto. Se quiséssemos devolver um vetor de ints, punhamos uma vez os parentes retos. Neste caso, como estamos a falar de matrizes, temos que indicar que é uma matriz colocando as tais duas dimensões. Nossa função identity. E vamos receber aqui um int n correspondente ao tamanho que queremos atribuir tanto ao número de linhas como ao número de colunas da nossa matriz, porque a matriz de identidade é uma matriz quadrada. Por isso, neste caso, posso dividir o meu exercício em duas partes diferentes. Primeira, estou a receber o tamanho e quero devolver uma matriz. Logo, a responsabilidade da criação desta matriz é desta função. Por isso, a primeira coisa que vamos ter que fazer é criar uma nova matriz com estas dimensões n. E assim que criarmos uma nova matriz, ela aparece-nos toda a zeros, com o valor de todas as posições é zero, e por isso um segundo passo para resolvermos este problema é acedermos apenas às posições da diagonal principal e colocarmos lá o valor de 1. Okay? Por isso, vamos começar então pelo primeiro passo e vamos criar aqui a nossa nova matriz. Vou-lhe chamar de M, de matriz, e vamos dizer que é igual a uma nova matriz, e dentro destes dois parênteses retos tenho que especificar o seu tamanho. Okay? Neste caso, como eu só recebo o tamanho, ou o número de linhas e colunas que eu quero para a minha matriz, colocamos o n dentro dos dois parênteses retos e estamos a dizer que queremos uma matriz com tamanho com o número de linhas n e número de colunas n também. Daí que seja uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok, com isto, neste momento, se fizermos aqui um return m, vamos poder ver, tal como acontecia com os vetores, que se eu correr isto e mandar dizer uma matriz com tamanho 3, no fundo aparece-nos aqui na consola. Vou correr este em multibug só para verem, fica mais legível. Com tamanho 3, recebemos apenas ainda a dimensão, com o 3. Ao executar é criada a matriz e vemos aqui a tal representação de uma matriz é um vetor de vetores, ou seja, um primeiro vetor está a apontar para todos os outros vetores correspondentes a cada linha da minha matriz. Pronto, tal como acontecia com os inteiros, sempre que eu crio uma matriz, tal acontecia como nos vetores, sempre que eu crio uma nova matriz, todas as suas posições vêm a zero. Por isso, neste caso, onde queremos criar a matriz de identidade e muitas das posições são zero, eu não tenho que me preocupar com estes zeros. Porquê? Porque eles já lá estão. Tá? Por isso, neste segundo passo, só tenho que me preocupar em garantir que acedo aqui às posições certas a nível da diagonal principal e coloco os uns nessas posições. E agora, se analisar aqui isto a nível de posições, vou pôr aqui as posições das minhas colunas, vou pôr aqui as posições das minhas linhas. E no fundo, o que é que há aqui de interessante em relação às posições onde eu tenho os uns? 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ok, ou seja, as posições onde eu tenho os uns, se eu reparar, o número da linha corresponde sempre ao número da coluna. Ok? E então,
podemos fazer isto. Vou fazer isto de duas maneiras diferentes. A primeira maneira seria percorrer todos os elementos da minha matriz, ou seja, int i igual a 0, enquanto i for menor do que m.length, porque quero percorrer todas as suas linhas, e como quero percorrer todas, e mais para andar de uma em uma. Tal como vimos, se eu tenho agora duas dimensões, eu preciso de um segundo for para me percorrer as colunas, int j igual a 0, enquanto o j for menor, atenção aqui ao pormenor, m de i.length. Neste caso, eu poderia me esquecer à vontade de pôr aqui o i, porquê? Porque estou a trabalhar sempre com uma matriz quadrada, por isso não haveria problema se eu me tivesse esquecido do parênteses retos i. No entanto, a nível de hábito, habituem-se sempre a ter lá o i, porque ele assim está-se a basear sempre no comprimento de uma determinada linha que estamos a percorrer. Ponto e vírgula, j mais. Ou seja, no fundo aqui, como é que isto funciona? Quando o meu i for 0, ou seja, quando o meu i estiver a apontar para aqui, eu vou percorrer com o for de dentro todas as colunas desta linha, e assim que acabar, o meu i incrementa, passa de 0 para 1, e agora novamente o meu for de dentro começa de novo e vou percorrer todas as posições dessa linha. Assim que acabar, o meu i passa para 2, o for dentro recomeça e vou percorrer todas as colunas dessa linha. Okay? Por isso, eu tenho a certeza absoluta que quando eu estiver dentro do meu segundo for, eu vou ter acesso a todas as posições. Okay? Aquilo que nós vamos ter que ver aqui, como só queremos colocar os uns quando o nosso i for igual ao nosso j, isto é o nosso i, isto é o nosso j, assim deste género, nós aqui falta-nos um if, se eu puser simplesmente m de i j igual a 1, no fundo eu vou colocar todas as posições a 1 porque não estou a criar aqui nenhuma condição para dizer que são só aquelas que eu quero. Ou seja, começaste de novo. Ou seja, vocês vão ver agora aqui o nosso i vai ser criado, começa a 0. Para a linha 0 vamos iniciar o for de dentro e no for de dentro vamos assumir todos os valores de j, ou seja, o j igual a 0. Vamos colocar lá o primeiro 1, o j incrementa, j1 coloca ali também, o j incrementa, coloca aqui também e o for dentro terminou. Assim que o for de dentro termina, vamos saltar para o for de fora, o nosso i que estava a 0 vai passar a 1 e agora vamos começar novamente o for de dentro, ou seja, percorrer todas as colunas dessa linha 1. Assim que acabar, voltamos ao for de fora, o i incrementa, vai passar a 2 e arrancamos de novo o for de dentro, onde vamos aceder a cada coluna daquela linha e colocamos os uns. Ok, apesar de termos percorrido aqui todas as posições, não é bem isto que nós queremos fazer. E se eu não quero, ou seja, neste momento eu coloquei isto, esta linha aqui, e ele fez-me esta alteração para todas as posições. No entanto, o que eu quero não é colocar um em todas as posições, mas apenas em algumas posições. E por isso eu tenho que garantir que esta linha não acontece para todos os casos, mas apenas para alguns quando uma determinada condição for verdadeira. Que condição é essa? I igual a j. I é igual a j. Exatamente. Ou seja, apenas quando o i for igual ao j, os tais casos onde aqui 0, posição 0, 0, posição 1, 1, posição 2, 2, esses são os únicos casos em que eu quero colocar o valor dessa posição 1. E então colocamos uma coisa deste género. Começando isto de novo, com o 3. Colocamos a primeiro 1. Todas as outras posições que são a 0 já não vão entrar aqui na condição do nosso if, porque o nosso i não vai ser igual a j. Por isso essas posições não são alteradas. Assim, sempre que encontrarmos uma posição do i é igual a j, alteramos essa posição. E no final temos a tal matriz de identidade, onde na sua diagonal principal todos os valores valem 1, todos os restantes valores valem 0. Okay? Pronto, isto é a tal matriz de identidade para o pessoal que não teve álgebra. Okay. Alguma dúvida em relação a isto? Só uma questão rápida. Se eu fizesse só um for e fizesse boa. i, Boa. Fizeste bem, está tudo certo e até mais simples, eu queria te mostrar isso agora. Ou seja, há aqui uma maneira mais simples, provavelmente esta seria a maneira como vocês fariam, como viram nos slides, os dois fors. No entanto, aqui eu posso fazer uma coisa, como o vosso colega sugeriu e bem, que é
eu apenas com um for, vou-lhe chamar aqui identity 2, eu apenas com um for, eu tenho acesso ao i. Eu sei que a minha matriz é quadrada, por isso não há problema, ou seja, eu não preciso de ter aqui atenção ao número de colunas, que vai ser diferente, porque se é quadrado, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, uma das maneiras mais simples de fazer este exercício seria fazermos apenas um único for, e aqui, se eu colocasse esta linha que tinha, agora tenho aqui um problema, que é, ok, não tenho o j. Então, o que acontece se eu substituir e colocar aqui um i? Ou seja, este for, o nosso i começa em 0 e vai até, enquanto for menor do que 3, por isso vai fazer isto para a posição 0, para a posição 1 e para a posição 2. E no fundo, se nós colocamos o i e o i aqui, no fundo estamos a dizer que queremos aceder à mesma linha e à mesma coluna. Por isso, quando o i for 0, estamos a aceder à posição 0, 0 e a colocar lá 1. Assim que o i incrementar, estamos a passar para a posição 1, 1 e a colocar lá 1. E quando o i voltar a incrementar, estamos a ir à posição 2, 2 e a colocar lá 1. Lá está, esta é a maneira mais simples, mas provavelmente, ao arrancarem com os exercícios, provavelmente iam mais cedo para uma maneira deste género, por terem visto, se calhar, lá nos slides os dois fors. No entanto, esta solução é um bocadinho melhor, porque acaba por não ter este for e não preciso ter aqui o if. Ou seja, se eu pensar a nível de posições, e aqui estamos a pensar numa matriz 3x3, mas se isto fosse uma matriz 100x100, esta solução é muito mais eficiente, porque vai exatamente às posições que eu quero alterar, enquanto que esta solução acaba por percorrer todas as posições da minha matriz e só altera aquelas que quero. Tá? Lá está, problemas de eficiência nesta altura do campeonato não é um problema de todo, tá? Por isso ignorem completamente isso. É só mesmo para vos explicar porque é que a partir desta solução é ligeiramente melhor, ou melhor, porque esta solução é melhor do que esta solução. No entanto, para um exame ou para um projeto, lá está, as duas são igualmente válidas e as duas estão igualmente certas. Tá? Bem sugerido. Mais questões que tenho aqui? Nada?